Salomão, né? Escritórios grandes, vamos dar exemplo de uma sociedade de advogados. Eu não tenho. Ainda não cresci essa dimensão. Mas, São Salomão, que tem clientes grandes. A primeira coisa que certamente eles fazem é analisar quem é o cliente, que tipo de processos vão tratar deste cliente. Qual é a área em que esse cliente intervém. Para colocar os advogados a especializarem-se, se não tiverem especialistas, nessas áreas. Se um dos advogados, se um dos clientes trabalha numa área em que normalmente a resolução de conflitos dessa área é por arbitragem, a primeira coisa que o escritório vai fazer é analisar bem as convenções de arbitragem que vão assinar. Ou seja, as convenções de arbitragem ou as cláusulas arbitrais que vão incluir nos contratos em que esse cliente deles é parte. E uma das coisas que devem ter atenção é em que lugar vão resolver essas arbitragens. Ou seja, se essa arbitragem puder ser resolvida ou ser tratada aqui em Angola, ser administrada num centro em Angola, melhor. Eu vou colocar uma arbitragem na CCI de Paris, porque ouvi dizer, CCI. Eu estou a colocar o meu cliente com o ônus de quando tiver uma arbitragem, viajar até Paris para poder ir requerer a arbitragem e correndo o risco de todas as sessões serem realizadas em Paris. Vai ter que viajar para lá. Tudo por quê? Porque eu não tive em atenção o lugar da arbitragem quando celebrei a convenção da arbitragem. Mas ainda, eu não tive em atenção, o Newton chamou esse ponto aqui também, de ver se é uma arbitragem institucionalizada, qual é a tabela que essa instituição ou esse centro tem. É muito alta, é pouco alta, como é que é essa tabela? Se os árbitros lá só ganham em dólares e valores muito altos, a primeira coisa que eu tenho de fazer na discussão desse contrato é não aceitar que seja naquele centro, ou pelo menos que seja aplicada aquela tabela. Ou encontrar uma outra forma para discutir a remuneração desses árbitros. E se o centro for notificado e não aceitar, ok, vamos colocar a arbitragem ad hoc, em que nós vamos negociar diretamente com os árbitros para saber qual é o valor que nós vamos aplicar para aquela arbitragem. Ou seja, o advogado tem aqui um trabalho de casa muito grande para fazer. Na escolha do árbitro, eu se me vincular a um centro que o regulamento da arbitragem diz os árbitros são escolhidos pelo centro, e o centro tem uma tabela alta, ou escolher normalmente árbitros de craveira internacional e com valores muito altos, eu estou a perder a oportunidade de poder escolher um outro árbitro fora daquela lista e poder negociar eventualmente os honorários com ele. A mesma coisa se diz dos encargos administrativos com arbitragem. Ou seja, eu tenho que analisar tudo isso para saber que convenção de arbitragem fazer. Seja ela cláusula anterior ao conflito ou compromisso arbitral quando é posterior ao conflito. Eu tenho que analisar isso enquanto advogado. Isso vai ajudar a parte a olhar para o seu budget, porque já foi para o Newton dizer, olha, naqueles 2 milhões, mete lá o que eu estou a precisar, vou fazer um negócio que é arriscado. Para ver se cabe ou não cabe naquele budget que ele preparou para a situação de eventual conflito. Ou ir ao banco, ou ir à seguradora e acionar para poder custear as despesas com aquela arbitragem. Então, temos que fazer esse trabalho de casa.